Olá pessoal, estou de volta, dessa vez para falar sobre o conceito de temporalidade e seu significado para a ciência da história e para a historiografia. O texto que vai servir de referência para essa discussão é o da Juliana Bastos Marques, intitulado O Conceito de Temporalidade e sua aplicação na historiografia antiga. Juliana Bastos é professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Unirio. E esse texto é interessante porque ele nos oferece uma definição conceitual para a temporalidade e também alguns limites e aplicações possíveis do conceito. Eu vou abordar especificamente a definição de temporalidade, sem me restringir ao texto da Juliana Bastos, que serve aqui para a gente como uma baliza, uma referência. E o motivo de tratar do conceito de temporalidade é porque muitas vezes ele é utilizado por nós, historiadores e historiadoras, sem muita precisão. E foi inclusive por isso que eu escolhi o texto da Juliana Bastos. E o primeiro passo que a autora dá, né, na abordagem do conceito é distinguir tempo de temporalidade. Em relação ao tempo, o que Juliana Bastos afirma é que existem duas grandes concepções de tempo em meio às quais nós, historiadores e historiadoras, costumamos transitar. Uma concepção que corresponde, nas palavras dela, ao tempo físico, absoluto, alheio à consciência e à vontade, e outra concepção de tempo que corresponde, ainda nas palavras dela, ao tempo psicológico, que é relativo à experiência e à percepção do ser humano. Nesse ponto em que a autora distingue essas duas concepções de tempo, ela também mobiliza essa distinção para pontuar que a mera acepção de tempo físico alheio à consciência e à vontade não nos interessa enquanto historiadores, historiadoras, psicólogos, psicólogas ou cientistas sociais. E mais do que isso, a autora afirma que essa noção de tempo é, a rigor, impossível, porque ela vem carregada de um contrassenso. Porque, afinal de contas, se o tempo físico independe de nós e nos é externo, então ele sequer poderia ser percebido por nós. Então é um dilema filosófico, vamos dizer assim. E além disso, sendo o tempo físico o presente absoluto da ação, isso inclusive aparece na definição de tempo na mecânica newtoniana, o tempo absoluto e verdadeiro em si mesmo se confunde com a duração, né? É como ele apresenta isso nas Principia, a obra em que ele define tempo e espaço. Então, se o tempo físico independe de nós e nos é externo, e além disso, o tempo físico corresponde ao presente absoluto da ação, nele não existe nem passado nem futuro, já que o passado já se foi e o outro nem sequer aconteceu. Então ficaria fora desse escopo do presente absoluto da ação. Então, nesse sentido, a Juliana Bastos conclui que os conceitos de passado e futuro só fazem sentido dentro da experiência vivida, já que ela articula a memória do vivido ao devir da experiência. Ou seja, passado e futuro só fazem sentido dentro da concepção de tempo psicológico, né? E assim conclui a autora. Isso significa, em primeiro lugar, que só o presente é real, mas também que qualquer tempo por nós vivido só tem sentido se comparado com o tempo que ainda não é ou não mais existe, o que se constitui no processo fundamental da consciência humana e num plano mais restrito e aqui relevante da apreensão da história. Esse tempo é, em suma, a temporalidade. As conclusões da Juliana me lembram duas questões ou duas coisas. A concepção kantiana de tempo apresentada em Crítica da Razão Pura e a distinção de Norbert Elias entre conceitos temporais estruturais e conceitos temporais ligados à experiência. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu gostaria de destacar que essa citação da Juliana Bastos
também nos traz outra informação importante, que é a seguinte: a apreensão da história se dá sempre pela temporalidade. Observem essa representação. O que ela nos informa é que a temporalidade pode ser pensada como a interseção entre tempo natural, ontológico, e tempo psicológico, ou seja, o tempo relativo à percepção humana. É por isso que temporalidade e tempo são conceitos diferentes, pois a temporalidade não se encerra na concepção de tempo natural. Quanto à concepção kantiana de tempo e às distinções de Norbert Elias, eu penso que são informações que nos trazem ainda mais elementos para compreender o significado de temporalidade. Para falar de Kant, eu trago aqui duas citações do meu livro, onde trabalhei um pouco o tema da renovação que ele opera em relação à mecânica newtoniana, no que diz respeito à definição de tempo. Segundo a análise que eu desenvolvi ali, apesar de considerar as realidades de espaço e tempo como verdadeiras em si mesmas, Kant se distancia delas ao considerá-las ininteligíveis quando apartadas da experiência sensível. Percebam aqui a semelhança com a afirmação da Juliana Bastos com relação à noção de tempo natural, né? Quer dizer, o tempo natural, ontológico, apartado da experiência sensível, não nos interessa, né? É algo que ela diz. Veja como tem ecos, né, da percepção de Kant. Continuando a citação, o tempo, afirma Kant, considerado em si mesmo e fora do sujeito, não é nada. No entanto, é necessariamente objetivo em relação a todos os fenômenos, sendo também objetivo em relação a todas as coisas que a experiência pode nos oferecer. Em outras palavras, em sua estética transcendental, espaço e tempo ganham novo sentido em relação às figurações newtonianas, ao mesmo tempo em que as pressupõem, e nesse sentido apresentam-se como pressupostos de dupla natureza. Ora, como só é possível trazer no espírito a medida do que realmente existe, tempo e espaço são simultaneamente grandezas ontológicas e transcendentais, e hoje eu acrescentaria imanentes. Se a faculdade de ser afetado pelas coisas precede as intuições de todas elas, a forma de todos os fenômenos está dada no espírito antes de toda e qualquer percepção real. Por essa razão, espaço e tempo, essas formas puras da intuição sensível, conteriam, anteriormente a toda experiência, os princípios de suas relações. O que Kant denomina formas puras da intuição sensível, para se referir a espaço e tempo, é analisado em Crítica da Razão Pura e pertence a esse campo que é a estética transcendental. E aqui só um parênteses, estética não tem relação com a filosofia do belo nessa definição kantiana. A estética transcendental é um campo que se ocupa, isso no contexto europeu do século XVIII, né, das condições de possibilidade do conhecer. Então eu costumo dizer que a estética transcendental está para o século XVIII, assim como as neurociências estão para o século XXI. Né? Então é uma espécie de mapeamento das nossas possibilidades ou faculdades do conhecimento, que torna o conhecimento possível, quais são as faculdades mentais características do humano que tornam o conhecer, a faculdade de conhecer, possível. Então, em Crítica da Razão Pura, Kant está examinando, investigando essas possibilidades do conhecimento. Então, voltando, o que Kant denomina formas puras da intuição sensível é analisado em Crítica da Razão Pura como atributos do espírito humano, atributos naturais e, portanto, anteriores a qualquer experiência empírica, a qualquer experiência concreta. São faculdades naturais da razão humana. É essa a definição metafísica que Kant atribui a formas puras da intuição sensível. A percepção de tempo em Kant, nesse sentido, preserva e amplia a noção ontológica de tempo que é apresentada por Isaac Newton. Isso significa, por um lado, reconhecer a ontologia do tempo natural, mas, por outro,
reconhecer igualmente que somente é possível acessar a ontologia do tempo natural porque o sujeito traz no próprio espírito o tempo e o espaço como intuição sensível. Ou seja, as noções temporais de antes, durante, depois, por exemplo, assim como as de perto e longe, seriam, por assim dizer, naturais e anteriores a quaisquer experiências empíricas. Tempo e espaço, na acepção de Kant, são, portanto, partes não apenas da natureza, como especialmente da natureza humana. Então, o que ele está dizendo para a gente ali no século XVIII, ampliando a concepção de tempo e espaço que Newton desenvolveu no século anterior, é que o espírito humano traz naturalmente em si algumas intuições daquilo que o tempo e o espaço são. E intuição aqui nada tem a ver com palpite ou pressentimento, nada disso, mas sim essas faculdades do conhecer. São, portanto, condições a priori, né, do conhecimento. O a priori na filosofia kantiana, na estética transcendental, o a priori puro tem o sentido de anterior, algo que precede qualquer experiência concreta, qualquer experiência empírica. Né? Então, por isso que também, obviamente, é uma noção metafísica de faculdades, a gente poderia pensar aqui com muito cuidado, mas de faculdades mentais. Né? Então, quais são as nossas faculdades mentais, nossas competências mentais, as possibilidades mentais, ou a gente poderia adaptar isso a uma terminologia contemporânea, né? As faculdades cerebrais, neurológicas, né? Que tornam o conhecimento possível. Mas a gente está falando do século XVIII, da filosofia kantiana, que não tem nenhum caráter científico objetivo comparável aos diversos ramos das neurociências. A gente está falando de uma leitura absolutamente metafísica das faculdades do conhecimento, do conhecer, das possibilidades do conhecimento. Já no caso de Norbert Elias, nós temos um exemplo de rejeição da ideia de que existiria um tempo natural ontológico, porque para Elias todo tempo é social. E isso que costuma ser chamado como tempo dos físicos seria para Elias um desdobramento do tempo social. A argumentação dele pode ser resumida da seguinte forma: o tempo em si não existe, mas nós somos induzidas a acreditar em sua realidade ontológica. E somos induzidos porque, dentre outras razões, o substantivo tempo gera uma ilusão de substancialidade, a ilusão de que o termo tempo nomearia alguma coisa pertencente ao todo da natureza. Mas, assim como não existe um tempo ontológico, tampouco existem, para Norbert Elias, ligações ou sínteses a priori, como pretendeu Kant, pois a elaboração de sínteses decorre sempre da experiência de um conjunto de conhecimentos passíveis de serem apreendidos. Ou seja, Norbert Elias está numa tacada só, contestando a concepção newtoniana de tempo, e ao mesmo tempo contestando também a noção transcendental, né, de tempo em Kant, que supõe uma dimensão tanto ontológica quanto imanente de tempo. Ontológica porque o tempo existiria fora independentemente de nós, e imanente porque a apreensão do tempo, assim como também do espaço, existiria intuitivamente, portanto de modo imanente no espírito humano. Portanto, Elias está contestando essa noção newtoniana e essa noção kantiana de tempo. Ainda segundo ele, para resolver o falso enigma do tempo, bastaria desmascarar um longo processo histórico-social de elaboração e de aprimoramento de instrumentos que funcionaram e seguem funcionando como designadores de sequências evolutivas. Com isso ele quer dizer que objetos como a ampulheta, a clepsidra, os relógios solares, os relógios modernos, os cronômetros, enfim, todos esses objetos não são, na acepção de Norbert Elias, medidores do tempo,
mas sim marcadores de processos que são específicos e tangíveis, como, por exemplo, o discorrer de um discurso, o deslocamento de algo ou alguém de um ponto a outro, ou mesmo o cozimento de um ovo. Então, aparentemente simples, essa renovação do significado de tempo tem, por outro lado, assim, desdobramentos que são surpreendentes, não é? E o que me parece a repercussão mais notória desse argumento é a tese de que o tempo físico, esse que seria da alçada dos verdadeiros cientistas, não é mais do que uma ramificação do tempo social, uma ramificação tardia do tempo social, porque para Elias, a rigor, todo o tempo é social. Tudo isso Elias desenvolve em suas 46 teses apresentadas no livro Sobre o Tempo. Mas embora ele afirme que inexista um tempo natural, porque na realidade o que ocorre é uma sincronização entre fenômenos cósmicos, como as estações do ano, as fases da lua, o movimento das marés, etc., e fenômenos sociais como o plantio, a colheita, a pesca, a criação de calendários, etc., Elias distingue ainda assim duas classes de conceitos temporais, que ele chama de conceitos temporais estruturais, que independem de um ponto de referência, e os conceitos temporais ligados à experiência, que dependem de um quadro de referências para que faça sentido. A primeira classe de conceitos, os conceitos temporais estruturais, nomeia sínteses entre posições que são internas a um contínuo evolutivo enquanto tal, ou seja, a tais posições se podem aplicar relações de causa e efeito de caráter mecânico, como por exemplo as noções de mais cedo e mais tarde, que independem de quaisquer grupos específicos de referência. Por exemplo, quando se liga um cronômetro, é possível quantificar um intervalo entre uma atividade e outra. Esse intervalo é definido por Elias como um contínuo evolutivo enquanto tal. Então, a classe de conceitos temporais estruturais nomeia esse tipo de intervalo. Já a segunda classe de conceitos, os conceitos temporais ligados à experiência, depende sempre de um quadro prévio de referências. Basicamente, o Norbert Elias está se referindo às dimensões temporais de passado, presente e futuro. É uma classe de conceitos imprecisa e relacional. Ela é relacional porque o que é passado para nós hoje foi futuro antes que acontecesse. Da mesma forma que o que é futuro para nós hoje será passado uma vez que se efetive. Portanto, não se pode estabelecer com segurança o que é passado, presente ou futuro sem antes se estabelecer um quadro prévio de referências. Eu me lembrei aqui de um trecho de uma música que diz algo assim: ano 2000 era futuro há pouco tempo atrás. E eu particularmente me lembro de quando o ano 2000 era futuro e havia inclusive uma expectativa de um bug do milênio. Eu também me lembro das expectativas em relação ao ano 2000 em função das controversas comemorações dos 500 anos dos descobrimentos. Inclusive, me lembro que foram espalhados em todas as capitais brasileiras relógios com contagem regressiva para a chegada do tão esperado ano 2000. Hoje nós já sabemos que o bug do milênio nunca aconteceu, e inclusive é muito engraçado pensar nessa expectativa. Também sabemos que as comemorações dos 500 anos dos descobrimentos foram um fracasso retumbante em função, dentre outras coisas, da repressão policial a manifestantes indígenas, uma experiência de violência que foi inclusive retratada nos jornais, nos principais jornais do mundo todo. Mas também o naufrágio da réplica da nau portuguesa que saiu de Porto Seguro, dentre outros tantos vexames. Né? Então, nesse sentido, o ano 2000, para mim, aqui é um bom exemplo, porque eu consigo mobilizar a memória de quando o ano 2000 era futuro, era expectativa, mas também já posso mobilizar a minha memória, né, do ano 2000 que se efetivou. Então, vocês podem fazer o mesmo tipo de exercício com outros recortes históricos e temporais. Né? Então, nesse sentido, os conceitos temporais ligados à experiência são sempre relacionais, né? Dependem sempre desse quadro de referências prévio. Eu dei aqui como um quadro prévio de referências esse contexto histórico
em que o ano 2000 foi ora expectativa, portanto futuro, e ora experiência e, portanto, memória. Bom, eu mobilizei os conceitos de tempo em Kant, Norbert Elias apenas para concluir o seguinte: no campo da história, a noção de tempo com a qual trabalhamos se aproxima mais de Kant do que de Elias. Porque, em geral, a gente parte, não vou falar a gente porque eu não me vejo, não me considero e não me incluo nesse grupo. Obviamente me percebo, me considero e sou historiadora, mas não trabalho ou concebo o tempo da mesma forma. Então, reformulando, no campo da história, a noção de tempo com a qual trabalha a maior parte dos historiadores e historiadoras se aproxima mais de Kant do que de Elias, porque, em geral, esses e essas historiadoras partem do pressuposto da existência de um tempo natural, ontológico e independente da consciência humana, como, por exemplo, no caso do Ruijsen, no conceito de tempo natural, de contingência, no caso de Koselleck, que se refere, por exemplo, à cronologia natural e a tempos históricos mínimos, e também está presente em François Hartog, que se ampara em Koselleck. Então, retomando, no campo da história, a noção de tempo com a qual trabalha a maior parte dos historiadores e historiadoras se aproxima mais de Kant do que de Elias, porque, em geral, se parte do pressuposto da existência de um tempo natural, ontológico e independente da consciência e existência humana, mas, além disso, no campo da história também se mobiliza a ideia de tempo psicológico, ou percepção humana do tempo, ou transformação de tempo natural em tempo humano. Nesse sentido, na história se trabalha fundamentalmente com o conceito de temporalidade como interseção entre um tempo supostamente ontológico e a percepção psicológica e tipicamente humana desse tempo natural e ontológico. Então, nessa perspectiva, quando Koselleck, por exemplo, fala em estratos de tempo, quando os análises se referem ao tempo da longa duração, ou quando são mobilizados os conceitos de sincronia e diacronia na história, o que se tem como pano de fundo é sempre o conceito de temporalidade. É sempre essa junção entre a noção de tempo ontológico e a noção de tempo psicológico.